Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda a criatura se derrame a seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande Eu Sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda a criatura se derrame a seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande Eu Sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas que o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com
Quero agradecer ao nosso Deus os momentos de louvor que nos proporciona. Agradecer também a estes jovens que nos trouxeram este momento inspirado através do cântico, esta primeira mensagem que o Senhor nos envia nesta hora de culto solene ao nosso Deus. O tema de hoje tem como título Perdidos e Achados. Soa bem, não soa? Principalmente a última palavra deste tema, achados. Na verdade, gostamos mais de achar coisas do que perder coisas. Ou não gostamos nada mesmo de perder, seja o que for. E quando perdemos alguma coisa, como é que nós nos sentimos? Se essa coisa que perdemos é de valor, é de importância, nós nos sentimos bastante preocupados, pelo menos preocupados. Se não é de valor, se não é de muita importância, bom, não gostávamos de ter perdido, mas ainda passa. Agora, se eu perguntar aos irmãos se alguém aqui nunca perdeu nada, vai ser difícil encontrar alguém que diga eu nunca perdi nada. Eu nunca perdi nada. Porque todos nós certamente já perdemos alguma coisa. E já passamos algum tempo a procurar aquilo que perdemos. Quantas pessoas perderam algo e gastaram muito do seu tempo a procurar aquilo que tinham perdido. E procuraram durante horas. E no dia seguinte gastaram ainda mais horas para procurar e depois continuamente procuraram até que finalmente se resignaram e desistiram de procurar. E disseram, não adianta procurar, não vou encontrar mais. Está perdido, está perdido. Sabem, há poucos dias, e foi a semana agora que passou, alguém tocou a campainha da minha casa. E era um irmão, provavelmente alguns de vós conheceis este irmão, ele trabalha no nosso colégio em Oliveira de Douro, no CAODE, e ele costuma ir lá ao quintal, a parar a relva com uma máquina. E este irmão, fui atendê-lo, este irmão disse-me, pastor, o senhor perdeu algo? Eu disse, não me lembro de ter perdido nada. Pastor, por favor, pense bem. Provavelmente deve ter perdido alguma coisa. E eu perguntei-lhe, o irmão achou alguma coisa em especial? Ele disse, eu achei sim, mas eu estou a perguntar-lhe assim, se perdeu alguma coisa. Eu disse, sinceramente, irmão, não me lembro de ter perdido nada. Pois não me lembrava. Sabem o que era, irmãos? É que na noite anterior, quando cheguei, estacionei o carro, eu não dei conta, mas a bracelete do meu relógio partiu. E caiu o relógio e eu perdi. E este relógio, para mim, é muito precioso. Eu não o venderia por preço nenhum. Não é por ser um citizen, não é? Não é por isso. Mas tem um valor sentimental muito grande, porque me foi oferecido por pessoas que eu prezo muito e que me são muito queridas. Está gravado aqui assim atrás, lembrança da igreja de Serpins. Conhecem Serpins? Conhecem a igreja de Serpins? Aqueles irmãos num gesto, enfim, de muito carinho especial pelo seu pastor, um dia ofereceram-me este relógio. E eu disse para eles, irmãos, eu vou usar sempre este relógio.
vou usar sempre esse relógio. E geralmente, quando eu pego neste relógio, lembro-me destes irmãos e dos momentos tão agradáveis e tão bons que passei naquela igreja quando pastoreei também aquela igreja em Serpins. Já faz alguns anos. Então o nosso irmão tirou do seu bolso o relógio e disse: pastor, olha o que eu achei. Olha o que eu achei. Esta parte do relógio tinha partido, o relógio caiu. E eu disse: esse relógio é meu. Então perdeu alguma coisa. Ele disse: sim. E eu disse: sim, perdi. Agora é que eu sei que perdi, mas não sabia que tinha perdido. Esta também é uma situação que pode acontecer com algumas pessoas. Perderam alguma coisa e não sabem que perderam. Perderam alguma coisa e acham que não perderam nada. Acham que está tudo bem. No entanto, perderam algo. Não houve ninguém que tocasse a campainha da porta a dizer-lhes: olha, você perdeu alguma coisa e não sabe que perdeu. Sabem que isto se transporta também para a nossa vida espiritual. Quantos cristãos já perderam alguma coisa e efetivamente não sabem que perderam? Pensam que realmente não perderam nada. Mas o que é que se pode perder? Bom, nós já vamos saber. Mas antes deixem-me contar outra história. Esta deve ser bem conhecida de vós. Daquele pastor que visitou uma querida irmã. E esta irmã queixava-se ao pastor que tinha perdido os seus óculos. E o pastor perguntou-lhe: há quanto tempo a irmã perdeu os seus óculos? Pastor, já faz para aí uns 3, 4 meses que eu perdi os meus óculos. E olhe, nem sequer a Bíblia eu posso ler, porque eu não leio nada sem óculos. E o pastor disse: que pena, irmã, que a irmã não possa ler a Bíblia. Far-lhe-á muito falta ler a Bíblia. E o pastor disse: mas hoje eu vim aqui à sua casa, e se a irmã me permitir, eu terei muito gosto em ler a Bíblia, mas lendo na sua Bíblia. A irmã, por favor, pode-me passar a sua Bíblia? E a irmã levantou-se e foi lá a um aposento buscar a Bíblia. E quando vinha com a Bíblia, vinha com uma cara sorridente e disse: pastor, achei. Achou o quê? Os meus óculos estavam dentro da Bíblia. Que coisa, não é? Ela perdeu os óculos, mas perdeu tantos meses sem ler a Bíblia. Meus queridos, dos 4 evangelhos, eu não sei qual deles é o mais importante. Há quem diga que o evangelho de João é o mais importante. Há quem diga que não é, que é o evangelho de Mateus. No entanto, quando nós lemos o evangelho de Lucas, nós estamos a ler um relato um pouco diferente dos outros evangelhos. Diferente em quê? Na forma como Lucas escreve e como Lucas expõe os acontecimentos acerca de Jesus. Lucas, ele era um médico, era um homem muito metódico, muito organizado. Por isso, o Evangelho de Lucas está organizado como nenhum dos outros evangelhos está. Senão, os irmãos leem os 4 evangelhos e comecem a fazer comparações entre estes 4 evangelhos, irão ver que eu tenho alguma razão naquilo que estou a dizer. Mas hoje vamos ver um exemplo flagrante disso. É que no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, Lucas relata 3 parábolas de Jesus. E estas 3 parábolas estão seguidas. No capítulo 15, a partir do versículo 3, Lucas descreve ou relata a parábola da ovelha perdida. Depois vem
do capítulo 8 até ao capítulo 10, aliás, do versículo 8 até ao versículo 10 deste mesmo capítulo 15 de Lucas, este escritor bíblico dos evangelhos, ou do evangelho, ele relata a parábola da dracma perdida. E finalmente, a partir do versículo 11 em diante, ele relata uma outra parábola, a parábola do filho pródigo. Se fosse eu que tivesse dado o título a esta parábola, sabem que não foi Jesus quem deu o título a esta parábola. Jesus simplesmente limitou-se a pronunciar a parábola, em descrevê-la como uma ilustração, mas os títulos foram acrescentados depois. Eu não escreveria a parábola do filho pródigo, mas eu escreveria a parábola do filho perdido. A parábola do filho perdido. Reparem, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho perdido. 3 parábolas. E se nós vamos verificar, o objetivo destas 3 parábolas é exatamente o mesmo. E hoje nós vamos olhar de uma forma um pouco mais aprofundada sobre uma apenas destas parábolas. Vamos saltar a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. Vamos saltar a parábola do filho pródigo e vamos ficar-nos pela segunda parábola, a parábola da dracma perdida. Mas vamos resumir para nos situarmos exatamente em todo o contexto destas 3 parábolas. A parábola do filho pródigo começa por chamar a atenção a que um homem, não é? Havia um homem que tinha 100 ovelhas. E diz que uma destas ovelhas estava perdida, estava tresmalhada. Saiu do meio do rebanho e tresmalhou-se e perdeu-se. Ou seja, é aquele tipo de ovelha distraída. Ela está bem enquanto está ali no meio da sua comunidade de ovelhas, mas depois distrai-se com alguma coisa, é curiosa, ela vai lá ver, ela vai examinar, ela aproxima-se demais e acaba por se perder. E depois tem este homem, que é o pastor da ovelha, ou das 100 ovelhas, que nota que falta a sua ovelha, e ele não diz, é só uma do rebanho, ainda sobram 99, não me vou preocupar com esta. Não. A parábola diz que ele coloca as 99 no aprisco, em segurança, e sai imediatamente, sem demora, à procura dessa ovelha perdida. E procura, ele não está disposto a regressar sem a encontrar. Até que ele a encontra. E diz que quando ele a encontra, ele fica feliz. Ele carrega a sua ovelha nos seus ombros, não a censura, não lhe bate, mas trá-la de volta para o aprisco. Quando Jesus termina de contar esta parábola, ele faz referência ao seguinte, no versículo 7, acompanhem-me, capítulo 15, versículo 7, digo-vos assim, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de quê? De arrependimento. A suma desta parábola,
A conclusão desta parábola é exatamente esta: é que nós temos um Deus, um pastor que é Jesus, que realmente nos procura e que nos quer encontrar, e quando nos acha, quando nos encontra, há alegria no céu. Quando ele sente que o seu filho está arrependido, há alegria no céu. A terceira parábola é a parábola do filho pródigo, não é? Eu peço desculpa, vou usar o filho perdido. Está bem? A palavra pródigo quer dizer gastador, sovina, esbanjador. É o que quer dizer a palavra pródigo. E realmente este jovem perdeu-se por causa da sua ganância, por causa da sua avareza. Porque ele pediu ao pai aquilo que não lhe pertencia. E o pai lhe deu a parte da herança que lhe cabia. Mesmo antes do pai morrer, ele estava a receber a herança. E isto não é justo. E ele partiu. Ele partiu e sabemos a história. Ele dissipou, gastou tudo, perdeu tudo. E ele acabou finalmente por ir viver no meio dos porcos. É terrível, não é? É terrível. Mas ele não só acabou por ir viver no meio dos porcos. Ele começou a sentir fome. E começou a alimentar-se com a comida dos porcos. Começou a comer da mesma comida que os porcos. E aqui temos um detalhe diferente do detalhe da parábola da ovelha perdida. A ovelha sabe que está perdida, mas não pensa, não reflete, não tem inteligência. Mas o filho sabe que está perdido, mas ele pensa, e pensa exatamente no que fez. E então há uma expressão aqui, nesta parábola, em que diz que ele caindo em si. Ele caiu em si. Ou seja, ele tomou consciência do seu estado. Tomou consciência de que estava perdido. E ao tomar consciência do seu estado, ao tomar consciência de que está perdido, naturalmente a isto se deve à ação do Espírito Santo em sua vida. Ele toma também uma decisão. Ele toma também uma resolução. O que é que ele diz? Levantar-me-ei, erguer-me-ei, irei ter com meu pai. E ele conhecia muito bem o seu pai. E ele foi com aquela esperança de que seria recebido pelo seu pai. E nós sabemos que foi. E o que é que nós vemos quando o pai recebe este filho? O que é que o pai vai fazer? O que é que o pai faz? Depois de lhe colocar a capa, o anel, o pai ainda vai fazer alguma coisa lá em casa, não é? Até vai incomodar o irmão, o outro filho, não é? O que é que o pai faz? Faz uma festa. Fez uma festa. E quando interrogaram a respeito daquela festa, o que é que ele diz? Ele diz, é que este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A alegria de Deus, a alegria de Jesus quando um seu filho se arrepende, quando um seu filho volta para Deus. Bom, entramos então agora na parábola da dracma perdida, que são estes 3 versículos, versículo 8, 9 e 10. Vamos lê-los rapidamente. Capítulo 15 de Lucas.
Versículos 8, 9 e 10. O qual é a mulher? Aqui já há alguma coisa diferente. Aqui não é um homem. É o quê? É uma mulher. É uma mulher. Que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Já repararam? Parece que as 3 parábolas terminam da mesma maneira. A conclusão e a suma de cada uma dessas parábolas é a mesma. A alegria nos céus por um pecador que se arrepende, que estava perdido e que se arrependeu. Mas eu pergunto, a dracma sabia que estava perdida? Uma dracma, a ovelha ainda sabe que está perdida. O filho pródigo sabia que estava perdido. Mas a dracma não sabe coisa nenhuma. A dracma é apenas o quê? Um valor monetário que naquele tempo representava alguma coisa. E esta mulher tinha 10 dracmas, disse: perdi uma, azar, perdi, olha, paciência. Não. Esta mulher, ela vai ser diligente, ela não fica conformada com esta situação. A mulher representa quem? Quem é que na Bíblia é representada pela mulher? A igreja. Jesus compara a mulher à igreja. Em Apocalipse, a igreja é comparada à mulher, ou a mulher é comparada à igreja. E esta mulher representa a igreja. A igreja que perde valores. E é aqui onde realmente eu gostaria que nós ponderássemos um pouco esta manhã. Sejamos sinceros. Ao longo dos anos, a igreja tem ou não tem perdido alguns dos seus valores? Nós temos que admitir que sim. Sabe, irmãos, nós passamos a vida, por vezes, como igreja, a culpar-nos uns aos outros. Culpamos os pastores, culpamos os líderes da igreja, dizemos que o problema é a conferência geral, ou a divisão, ou a união, ou os pastores. Culpamos-nos uns aos outros dentro da igreja, como irmãos que somos. Achamos que a culpa é deste ou daquele. É fácil, de facto, apontar o dedo. Mas nós temos que reconhecer algumas coisas também. E é importante que, como igreja, reconheçamos isso. Como se costuma dizer na gíria popular, ou no ditado popular, que não podemos tapar o sol com uma peneira. Não podemos. Sabe, irmãos, nós temos tudo muito bem organizado como igreja que somos. Reparem, nós temos uma máquina quase perfeita. Nós temos departamentos para tudo. E alguém às vezes comenta e diz: temos uma máquina muito pesada. Porque temos departamentos para crianças, e é bom. Temos departamentos para jovens, e é bom. Temos departamento para as mulheres, e é bom. Temos departamento para a família, e é bom. Temos departamento para o evangelismo, e é bom. Temos o departamento para isto e economia, e é bom. E temos o departamento mais não sei o quê, e é bom. E eu continuaria aqui a dizer: e é bom, e é bom, e é bom, e é bom. E afinal de contas nós vamos estendendo.
esta máquina e vamos ver que realmente esta é uma máquina pesada, mas isto significa o quê? Que somos realmente uma igreja organizada. Estamos organizados. Não nos falta organização. E a nossa organização maravilha exatamente as pessoas que estão de fora. Uma vez eu visitava um empresário. Era um homem de grandes posses. E eu visitava para falar-lhe um pouco sobre o trabalho de assistência social da Igreja Adventista. E este homem quis conhecer mais profundamente a Igreja. E um dia eu emprestei-lhe um livro. E um livro que tratava exatamente este assunto sobre a Igreja. O desenvolvimento da Igreja, a presença da Igreja no mundo, aquilo que a Igreja faz, a organização desta Igreja. Passado 2 ou 3 meses, este homem entregou-me o livro e disse assim: eu invejo vocês têm uma organização perfeita. Vocês têm uma organização perfeita. E como organização, vocês têm tudo para ter sucesso neste mundo. Afinal, o que é que nos falta? Sejamos realmente sinceros. Irmãos, esta mensagem que hoje vos apresento, com toda a sinceridade vos digo, não tem o objetivo de apontar dedos ou de acusar. Sabem porquê? Em primeiro lugar, porque se o fizesse, eu próprio seria o primeiro acusado. Porquê? Porque eu faço parte desta igreja, que é fraca e defeituosa. E porquê? Porque eu esta igreja. E porquê? Porque eu vivo desta igreja e para esta igreja. Portanto, quem sou eu para me arrogar como acusador da igreja de Deus? O Senhor olha para a sua igreja e vê defeitos? E porquê que vê defeitos? Porque não há ninguém que não esteja na igreja que não seja um homem ou uma mulher. E que eu saiba, não existe nenhum homem ou nenhuma mulher que não tenha defeitos. Também, provavelmente, ou de certeza que terá qualidades. Mas quantas vezes nós somos mais tendentes a nos focarmos nos defeitos da igreja do que vermos as qualidades que esta igreja tem? É mais fácil de criticar a igreja e dizer que tudo está mal do que dizer, irmãos, nós precisamos de mais consagração, nós precisamos de mais oração. E quando eu digo nós, eu estou exatamente a incluir-me nesse grupo. E eu quero dizer que eu me vejo e revejo na mensagem de Apocalipse quando diz: não sabes que és um desgraçado, um cego, um pobre e um nu. Poderá haver alguém que não se inclua nesse grupo, mas eu incluo. Estou feliz por isso? Provavelmente não. Mas só assim também, reconhecendo que faço parte desse grupo, é que realmente posso encontrar com aquele que tem a solução para os meus problemas espirituais. Porque Jesus diz que veio buscar e salvar quem? O que está perdido. E a dracma estava perdida aonde? De casa. A dracma estava perdida dentro de casa. A ovelha perdeu-se lá fora. O filho saiu da igreja para se perder lá fora. Mas a dracma nunca foi lá para fora. A dracma esteve sempre em casa e foi ali onde essa mulher a perdeu. E por vezes, aquilo que nos custa
é efetivamente reconhecermos que ao longo deste tempo recebemos tanto, mas também vimos perdendo ao longo do tempo. Alguns valores ao longo do tempo. Irmão White, no livro Obreiros Evangélicos, ela fala-nos da nossa necessidade de nos examinarmos a nós próprios, olhar para dentro de nós próprios e ver com sentido, pensar com profundidade. E a vida, irmãos, a vida é a ação de pensar, e nesta ação a busca da verdade é o princípio de saber viver. Viver verdadeiramente é descobrir quem somos, como estamos e onde vamos, para onde vamos. Essa é a sabedoria que vem de Deus. E isso representa o que é viver. Eu chamo a isso consciência espiritual. Foi aquilo que o filho perdido fez. Quando a Bíblia lá no Evangelho diz que ele caiu em si mesmo. Que ele pensou um pouco mais na sua vida. E hoje, irmãos, o apelo que eu lanço daqui e o apelo que Deus me lança a mim próprio é: pensa em ti. Pensa como está a tua vida. Há valores perdidos na tua vida? Se há, é a altura de os procurares. Se há, é a altura de varreres a casa. Se há, é a altura de acenderes a candeia. Não deixes esses valores perdidos. O que perdeste? Talvez o teu fervor, o teu primeiro amor. Talvez tenhas perdido o teu desejo de orar. Talvez tenhas perdido o desejo de vir à igreja, de vir à escola sabatina. Talvez tenhas perdido o altar da família. Não te reúnes mais com a tua família para o momento do culto vespertino, do culto matutino. Isso passou à história. Irmãos, eu não estou acusando ninguém. Eu não quero a vida de ninguém. Eu não quero saber da vida de ninguém. Eu apenas estou aqui lançando o repto aos meus queridos irmãos para que vigiemos nestes pontos da nossa vida espiritual, porque eles são essenciais. Porque eles são essenciais. Há citações do Espírito de Profecia que eu gostaria que lêssemos. Eu vou pedir ali aos meus queridos que, por favor, ponham a primeira citação. Exatamente, se houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje. Prevalece a incredulidade e o ceticismo. Contudo, neste tempo de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos não celebram o culto do não honram a Deus no lar, não ensinam os filhos a amá-lo e a temê-lo. Muitos se afastam tanto dele que se sentem sob a condenação ao dele se aproximar. Não podem chegar-se com confiança ao trono da graça, levantando mãos santas sem ira nem contenda. Pela sincera e fervorosa oração, devem os pais construir um muro em torno dos filhos. Devem suplicar com plena fé que Deus entre eles habite e santos anjos os guardem, a eles e aos filhos, do poder cruel de Satanás. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino, que apropriado é se os pais em redor de si e aos filhos, antes de quebrar o jejum,
agradecer ao Pai Celeste a sua proteção durante a noite e pedir-lhe auxílio, guia e proteção para um dia que adequado também, que chegando à noite, reúnam uma vez mais em sua presença, pais e filhos, para agradecer as bênçãos do dia vindo. Perdemos nós isto, queridos irmãos. Se perdemos, vamos ver com uma mulher, o que é que ela fez? Em primeiro lugar, ela acende a candeia. E a candeia ficou acesa. Ficou acesa por quê? Por que havia dentro da candeia? Havia azeite. E o azeite representa o Espírito Santo. O Espírito Santo não está em nossa vida por acaso. Não está. É fruto e ação de alguma coisa em nossa vida. Temos que buscar ao Senhor e o Senhor nos dará o Espírito Santo. E quando Deus nos dá o Espírito Santo, nós passamos a produzir o quê? Frutos. Frutos. Depois, o que é que ela fez? Depois ela varre a casa. E por que é que se varre uma casa? Ou quando é que se varre uma casa? Sabem qual era uma das principais atividades das mulheres naquele tempo? Era tecer a lã. E então os fiapinhos de lã, eles caíam para o chão da casa. O chão não era como o nosso chão hoje é. O chão era terra batida, de barro, seco, batido. E aqueles fiapos, ao longo dos anos, iam fazendo uma espécie de alcatifa em casa. Aquele pelo se ia emaranhando, ia penetrando naquele solo áspero e poroso. E de vez em quando era necessário varrer bem aquela casa. Imaginem há quanto tempo esta casa não era varrida. Mas a mulher acendeu a candeia, pegou na vassoura e varreu a sua casa. Nós varremos as nossas casas, aspiramos as nossas casas, limpamos as nossas casas quando elas estão sujas. E se não varremos, se não limpamos, elas vão acumular ainda mais lixo, mais sujidade. É preciso cada dia acender a candeia. E a palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra e luz para o meu caminho. Esta candeia precisa de estar acesa em nossas casas, bem acesa, para que haja luz dentro de casa. Não estou a referir-me à luz elétrica, irmãos. Não estou a referir-me a isso. Os irmãos sabem muito bem a que é que me estou a referir. Nós precisamos de pensar nisto. O que é que está a alimentar o nosso espírito? Há coisas que nós precisamos de varrer. Se não fizermos, o que é que vai acontecer? Irmão White diz, eu não vou apresentar o texto porque não vamos ter tempo e vamos terminar, mas irmão White diz o texto no Testemunhos Seletos, volume 1, página 42, quando ela comenta este texto que está aqui a aparecer, diz que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20, muito obrigado, e diz que vi que muitos têm tanto lixo acumulado à porta do coração que não podem abrir, alguns têm desinteligências a remover, entre eles os irmãos, outros têm um mau gênio, ambição, egoísta, etc, etc, etc. Por vezes é isto que precisa de ser varrido, e não deixar que se acumule em nossa vida. É urgente que isto seja varrido. Cada dia precisa de ser varrido. Às vezes, para encontrarmos algo, nós precisamos também de perder. Já pensaram nisso? Parece um paradoxo, mas não é.
Por vezes, para encontrarmos Jesus, precisamos de perder alguma coisa. Se calhar alguns costumes, alguns velhos hábitos, perder o quê? Alguns prazeres, se calhar até alguns amigos, algumas ideias pré-concebidas. Se calhar para encontrarmos Jesus, precisamos de perder isso. Eu gostaria, irmãos, de terminar e gostaria de ler em Marcos. Vamos ao evangelho mais pequeno, maravilhoso evangelho de Marcos, no capítulo 8. E vamos ler os versículos 35 e 36. Marcos 8, 35 e 36 diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua vida, a sua alma, a sua vida espiritual. Que importa? Ganhar o mundo inteiro se perdeu a sua relação com Cristo. Que importa? Ganhar o mundo inteiro se perdeu os valores que lhe foram ensinados quando entrou para a igreja. Que importa? Nada disso lhe vai garantir a salvação. A única coisa que nos poderá garantir a salvação, irmãos, é a graça de Jesus em nossa vida. E sabem qual será o maior drama da humanidade? Será exatamente quando Cristo voltar. Se aí vai ser a maior alegria e o maior júbilo da humanidade, também vai ser o maior drama da humanidade. Porque muitos dirão naquele dia ao Senhor: Senhor, Senhor, não fizemos nós sinais em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demónios? Em Teu nome não fizemos isto ou aquilo? E Jesus dirá: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Não vos conheço. Hoje, Deus convida-te, a ti e a mim, meu querido irmão, minha querida irmã, a fazermos um compromisso com Ele. Não hesite em escolher fazer a vontade de Deus. Deus não pode fazer escolhas por si na sua vida espiritual. Escolha viver a sua vida com Jesus acima da superficialidade. Olhe como termina esta parábola da dracma perdida de Lucas, capítulo 15. E vamos ler então o versículo 9, como termina a parábola. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. A alegria, a satisfação pela recuperação dos valores perdidos. E depois, no versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há muito júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria no céu por um filho de Deus que estava perdido dentro de casa, mas que se encontrou com o seu Deus. Seja qual for a nossa situação, não importa. Cada um reflita e pense. Que o Espírito do Senhor possa ajudar a cada um nas suas decisões, nos seus compromissos com o Senhor. E que realmente o Espírito Santo possa continuar a falar ao meu e ao vosso coração.
e que a nossa consagração a Ele seja total. Que assim seja a minha oração. Amém.